A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar com o cantor, compositor e poeta baiano de Jequié, Marco Villani. Há 20 anos morando em São Paulo, Villani apresenta agora o seu 4º álbum de carreira, Da Boca Pra Dentro. Um novo trabalho gravado na pandemia tem direção de Webster Santos, 9 canções autorais e uma regravação. Um papo sobre sua trajetória musical e as participações especiais de Zélia Duncan, Mestrinho e Kleber Albuquerque. Tudo online em casa ainda na quarentena. Começando mais um programa, hoje um prazer super especial falar com o Marco Villani, cantor, compositor, músico, poeta. Está lançando mais um trabalho, o 4º trabalho dele, chama Da Boca Pra Dentro. Da boca para dentro. Para dentro não, né? Para dentro. Da boca para dentro. Bom, agora acertei, finalmente. É um prazer falar com o Marco Villani, é um amigo nosso de muito tempo, né? Acompanha a Rádio Brasil Atual, fez uma vinheta incrível que até hoje toca na rádio. A vinheta que mais toca na rádio é a vinheta do Marco Villani. Cara, é impressionante. Bacana. E a gente falar desse trabalho, né? Primeiro foi o Avesso, 2001, 2002, depois teve Coisa Alguma, 2006. O Varal Diverso 2012, e agora vem o 4º trabalho, Da Boca Pra Dentro, né? Que a gente vai falar um pouquinho desse trabalho, com participações especiais, inclusive do nosso querido amigo, né? Que acho que um dia vocês vieram juntos, né? O Villani, não me lembro, mas um apresentou o outro, eu sei que vocês vieram mais ou menos na mesma época, vamos ver. Aí o cara falou, você precisa trazer o Marco, e aí eu acho que foi uma coisa assim, né? Eu tive aí com o Webster e a gente estava lançando um single na época, fizemos ao vivo, aí batemos papo e na sequência ele foi lançar o Música Cura, que era o trabalho que ele estava lançando também. E ele, como ele é paulistano, né? Aqui do ABC, o Kleber Albuquerque, mas foi para a Bahia, morar na Bahia, nos abandonou, não é? Kleber está por lá. E você que é baiano já está aqui há 20 anos, essa é a história, uma inversão. Uma inversão de última hora. O paulistano que vai para a Bahia e você, baiano, que vem passando por Aracaju, tem uma história em Aracaju, né? Vindo para São Paulo também, né? E aí, Kleber, como é que foi esse tempo aí, desses 2 anos Kleber, desculpe, eu já estava falando do Kleber. Ia me confundir. Mas é tudo compadre, vai. E aí, Marco? Todo mundo em casa, pô. Tá em casa. Então, Marco, eu ia falar queria saber como é que foi esse tempo todo aí, Marco, como é que foi esse período, como é que você sobreviveu a esse período agora que eu chamo esse aqui, o nosso de transição, né, Marco? Transição, agora estamos na transição. E aí, como é que foi para você, como músico, não tinha show, tinha que fazer coisas alternativas, o que você inventou durante esse período? Além de muita música que eu sei, né? Como é que foi para sobreviver aqui? Como é que foi a estratégia sua para sobreviver esse período, Marco? Ô, Colibri, antes de qualquer coisa, obrigado a vocês pelo convite. Eu tenho um carinho enorme pela rádio mesmo, é sempre bacana quando a gente se encontra. E contigo eu já me sinto parte dessa família do Colibri na quarentena. A gente fez uma no meio da pandemia mesmo, quando estava naquele auge, né? E, bom, a gente se encontrar de novo aqui. Eu estou em São Paulo agora já fazem 20 anos, né? Nesse tempo, eu já fiz muita coisa aqui. Quando eu cheguei, foi a convite de um produtor que me fez várias promessas. Eu tinha vencido alguns festivais aqui no Sudeste e chamou um pouco a atenção o que eu andava fazendo. Eu recebi alguns convites, acabei juntando minhas canções na bagagem e vim parar aqui em São Paulo. Nesse meio tempo, eu lancei o meu primeiro disco aqui, consegui circular bastante naquela época nos Sescs, pelos interiores e alguns shows em prefeituras também. Foi um momento bem, bem interessante. Depois veio o Coisa Alguma, quando eu já estava um pouco mais estabelecido aqui em São Paulo, já em 2006. O Coisa Alguma eu já gravei aqui. O primeiro disco eu gravei ainda em Aracaju e lancei aqui.
mas o Coisa Alguma eu gravei aqui. Eu mesmo ainda me produzindo no primeiro e no segundo disco. No segundo eu já tive a alegria de ter a participação de Dominguinhos e ter alguns músicos que eu acompanhava e gostava do trabalho, como Fernando Nunes, Proveta, que participaram do segundo disco. Daí veio a minha experiência com o terceiro disco, um tempo depois, que foi a minha primeira experiência de ser produzido. O disco foi produzido por Edu Capello, e eu acho que cresci bastante enquanto artista, e o material musical também amadureceu bastante. E agora eu estou lançando Da Boca para Dentro, produzido por Webster Santos, que é meu parceiro também de longa data, um querido amigo, talentosíssimo, com quem eu dividi as canções e a alegria de fazer esse trabalho. Beleza. E aí, nesse período todo, você não me respondeu com relação à pandemia. Como é que você, fazendo esse balanço, né? Porque a gente conversou em plena pandemia, agora a gente está nessa transição. E que balanço você fez? Deu para sobreviver? Como é que foi? Porque é uma coisa muito dramática, né? Eu não gosto de falar, às vezes eu estou falando desse tema porque os artistas gostam de fazer um balanço já colocando projeção, né? Que vão fazer para frente. E como esse ano muita gente ficou com material represado em função de estar segurando e não ter show, agora tem que fazer show e tem que lançar os produtos todos. Você se virou como, assim, do ponto de vista prático mesmo? A gente teve que aprender, né? Eu já fazia... Teve um tempo aqui em São Paulo que eu trabalhei como arquiteto, eu sou arquiteto de formação, e durante um tempo eu trabalhei como arquiteto, até que eu fui migrando para outras coisas que eu poderia fazer com a voz. Hoje eu trabalho com locução, faço alguns jobs de locução, trabalho com trilha também, faço composições por encomenda. Então eu fui me virando assim, mas na pandemia, especificamente, esse trabalho diminuiu um pouco também, e a Lei Aldir Blanc foi o meu socorro para que eu conseguisse seguir trabalhando, produzindo. Esse disco é fruto do projeto da Lei Aldir Blanc, inclusive. E existe um quinto disco que também já está gravado, eu não vou lançar agora, mas foi um outro projeto de gravação ao vivo, e eu fiz um disco que se chama Canções Colhidas no Quintal, que é um disco gravado ao vivo, só eu e o Webster, violões e muitas cordas somente, que também foi fruto da lei de incentivo. Então, na pandemia, sem a lei de produziu incentivo, pra acho caramba. que seria difícil. Canções Colhidas no Quintal, chama? Chama Canções Colhidas no Quintal. Esse está licenciado para a secretaria, vai ficar disponível no portal deles. Depois de 1 ano e pouco é que eu retorno a minha mão para conseguir lançar o material e tal. Então, mas você não vai lançar agora. Agora você está trabalhando da boca para dentro. Da boca para dentro. Só te contando como foi que aconteceu esse processo na pandemia. Não, mas você ficou trabalhando sem parar, né? Produzindo o que vinha, a locução, vamos fazer trilha, vamos fazer o que tinha de trabalho se virando, né? No começo, logo da pandemia, eu parei de produzir 100%, né? Tomei um susto assim, me esquivei. E depois, quando a coisa foi acomodando melhor na minha cabeça, nasceu aquela canção lá, O Que Não Vai Faltar é Abraço, que eu lancei com muitos amigos queridos, e aquilo acabou me impulsionando a articular o que veio na sequência, né? E você está dando abraço para todo mundo aí agora que a gente pode se cumprimentar? Está cheio de abraço. Estou brincando, mas não vai faltar abraço. Quando eu saí pela primeira vez assim, fui cumprimentar os amigos, eu não sabia se eu beijava, se eu abraçava, se fazia o soquinho. Eu fiquei atrapalhado, não fico... A gente ainda com a máscara, né? Ainda com a máscara, eu não sei se dava soquinho, se abraçava, se beijava, fiquei meio assim. Agora a gente está meio que avacalhando, não sei se isso é bom. Eu sempre fico preocupado, né? Eu tô também assim, voltando devagarinho, sabe? Eu já estou andando sem máscara, mas nas ruas, mas se eu entro na farmácia, eu coloco a máscara, se eu entro no mercado, eu ainda coloco a máscara. Metrô, parece que agora deixaram de usar, mas eu acho importante no metrô usar, porque tem muita... eu ainda estou usando, no metrô eu ainda uso.
Foi um momento complicado e agora e você acha que essa transição que a gente passa esse ano aqui, por exemplo, por shows, eu tenho visto que as pessoas estão batalhando por espaços, né? Nas casas Exatamente. noturnas. Tem lugar, Tá bem difícil. Tá difícil, né? É isso Eu mesmo, não? lancei esse disco, tem 3 meses que eu soltei Uhum. na internet, e a gente está com a produção correndo, tentando articular datas para um lançamento ao vivo, com banda, com Ah, a apresentação do show completo, como a gente fez, que tem uma produção bem legal de cenário, de tudo isso. Mas está super complicado de achar, de encontrar os espaços. Eu estou entendendo assim que estava tudo muito parado, né? E aí a gente vem retomando aos é. poucos. Muita gente que já tem trabalhos de mais público, de maior sucesso, vamos dizer assim, só para ficar entendido, tem mais acesso, e o artista independente, menos conhecido, tem que batalhar um pouquinho mais para Pois é. conseguir esses espaços. Eu tenho feito um teatro, outro como Teatro da Rotina, Teatro da Rotina. para Nosso amigo não... Bezão, querido. Pezão, Uhum. queridaço, que é um espaço que a gente pode contar, mas estamos batalhando para que ainda Porque também teve esse o ano negócio que muita casa aconteça. fechou, né, o Marco? Muitas casas fecharam durante esses 2 anos. Outras estão Não foi abrindo fácil, agora. né? Não, foi fácil. Então É, eu vejo assim, meio otimista, até porque agora eu estou vendo nas programações algumas casas novas que eu nem conhecia que estão abrindo, mudando de nome, as que sim, faliram, sim. É, abrindo, né, novas casas para espaços de São Paulo. São Paulo tem uma demanda tremenda, né, de música. Agora eu enorme. sei, por exemplo, na programação do SESC que eu fui esse fim de semana, que eles estão cumprindo a agenda do ano passado ainda, É exatamente porque tinham isso. compromisso com a turma que já tinham marcado do ano anterior, estão pagando, estão cumprindo, né, as agendas As agora esse agendas. ano. Então Exatamente. imagina, e aí fala, não, mas eu queria ver, mas está tudo lotado. Eu falei, não é nem lotado, porque já tem que cumprir a agenda do ano passado É. para depois entrar numa normalidade. Mas eu estou Estava otimista tudo que, em suspenso, né? A pois gente não é, sabia muito como esse processo ia se dar na volta. Então, estamos também entendendo, e acredito que o SESC e todas as casas também estão entendendo como é que vão conseguir eles vão cumprir a tocar agenda, esse barco. depois eles têm que seguir abrindo, né, como sempre fizeram, Uhum. e as É. casas alternativas, as que estão nascendo agora, as que sobreviveram, vão ter uma programação intensa, porque tem muito trabalho feito, né, durante a pandemia, muita Muita gente tem produção, coisa né? para desaguar. Não é? Então, É. falando nisso, vamos começar a passear pelo disco. Aham. Vamos lá! Pelas duas primeiras, Indizível, né? E eu apenas queria que você soubesse do Gonzaguinha, que você recuperou essa música. Eu quero saber por que teve esse sentimento, essa memória aí afetiva dessa canção, que tem a participação do Mestrinho. Indizível, Isso. você fala até do Inominável, que a gente cita o Dito Cujo como Inominável, aqui a gente nunca fala o nome dele, né? Nem É, falaremos. eu vou te contar que essa música se chamava Inominável. É mesmo? Indizível, ela se chamava Inominável. E eu percebi, lancei uma época um vídeo tocando voz e violão essa canção. E eu Uhum. percebi que o algoritmo puxou ela para trás demais. E eu atrelei isso ao nome, ao título, Inominável. E aí a gente mudou o título da canção para Indizível, justamente para não sofrer uma perseguição do algoritmo com Fez a bem. divulgação dessa música. Eu Só- mudei para Indizível, é uma parceria que eu amo com Paulo César de Carvalho, que é um poeta, compositor, parceiro que eu adoro, paulistano, que eu sou apaixonado. A gente tem outras canções, mas é a canção que eu quis que abrisse o disco. Acho que ela traz uma mensagem fortíssima e conversa também sobre esse momento inacreditável que a gente está Pois é, vivendo, né? pois é. A segunda canção, que é essa E só canção para do só para fazer Gonzaguinha. um parênteses, o Renault lançou recentemente o Hino ao Inominável, muita Sim, gente sim, participando e eu tal. vi. A música, a letra dele com as músicas do quem que tá lá na música é o Pedro Luiz e mais um outro parceiro dele, né? Uhum. Que é o filho né? O Chico, o filho do Carlinhos Brown lá que também faz as músicas Sim, junto sim, com o sim. Carlos Renault. Juntaram todos para fazer
Aquelas Ficou músicas vídeo, né? a música Manifesto, né? Que o Carlos Renault produz e gosta de produzir e tal. Aí ficou o Como hino ao aquela inominável. que ele produziu com Chico César, do Que ela é agronegócio, tal, que também muito legal, que ele uma também. música Da protesta, demarcação assim. já também, dos povos Isso, originários. É um trabalho exatamente. interessante também, muito legal. Interessantíssimo. E aí você recuperou o Gonzaguinha na segunda. Eu apenas queria que você soubesse. Tão Então, eu lindas. apenas queria que você soubesse, é uma canção que eu tenho um chamego já há muito tempo. Eu fui músico da noite durante muito tempo, né? Acho que uma escola que quase todo mundo passa é o bar, não tem muito para onde correr. E em algum momento ficou difícil para mim, eu já não tinha muita vontade de tocar no bar, então eu comecei a criar versões de canções que eu gostava de cantar, enquanto ia também inserindo o meu repertório autoral. Então, com a pandemia, essa foi uma coisa que me passou pela cabeça. Eu pensei em fazer um disco, um projeto, Lei Aldir Blanc, interpretando essas canções que eu tanto gosto. Tem canções de Belchior, canções de Gonzaguinha, de Fagner, muitas pérolas que eu fui encontrando o meu jeito de mostrar. Mas nasceu o projeto Da Boca para Dentro e esse ficou na gaveta. Eu resolvi, então, que ia pinçar essa canção para que ela fosse uma primeira experiência de lançamento meu como intérprete, porque eu nunca lancei nada como intérprete, só lancei as minhas canções como compositor. Então, eu trouxe ela para o disco para abrir essa possibilidade de, quem sabe, num outro disco eu venha aí com um repertório de canções interpretando somente. É uma possibilidade para mais tarde. Ficou muito legal. E você chamou um mestrinho para dar um toque na sanfona ali, ficou muito legal. Explica aí qual foi a ideia. Como eu levei ela para um universo diferente do que Gonzaguinha produziu, então a sanfona aproximou do meu sotaque e trouxe aquele molejo que a canção, de certa forma, não tinha, né? Porque ela era uma música mais dura. Ela ficou uma canção mais dançante, uma pulsação diferente, e ficou bem envolvente. O mestrinho arrebentou nesse acordeão. A produção é de Webster, Cabé Pinheiro nas baterias e percussões, Beto Vasconcelos no baixo elétrico, Eric Budney nos baixos acústicos, Técio Guimarães, que faz os sopros e os teclados, e eu com a voz e violão de nylon. Então vamos nessa. Indizível, e na sequência eu apenas queria que você soubesse. Roda! Quero sentir o insensível, nomear o inominável, dividir o indivisível, sondar o insondável. Quero vencer o invencível, dizer o indizível. Quero tocar o intocável. Eu quero ver o invisível, depois provar o improvável, de poder o impossível, violar o inviolável, parecer imperecível. Eu só quero crer no que é incrível, no que é incrível, no que é incrível. Eu só quero crer no que é incrível, no que é incrível, no que é incrível. Quero sentir o insensível, nomear o inominável, dividir o indivisível, sondar o insondável. Quero vencer o invencível, dizer o indizível. Quero tocar o intocável. Eu quero ver o invisível, depois provar o improvável, de poder o impossível, violar o inviolável.
quero crer no que é incrível, no que é incrível, no que é incrível. Eu só quero crer no que é incrível, no que é incrível, no que é incrível. Quero crer no que é incrível, no que é incrível, no que é incrível. Eu só quero crer no que é incrível, no que é incrível, no que é incrível. Eu só quero crer no que é incrível, no que é incrível, no que é incrível. Eu só quero crer no que é incrível, no que é incrível, no que é incrível. Queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo, que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que esta menina hoje é uma mulher, e que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho. Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também. E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, se respeitar na sua força e fé, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo, que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que esta menina hoje é uma mulher, e que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho. Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também. E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, se respeitar na sua força e fé, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Eu apenas queria que você soubesse que essa criança brinca nessa roda, não tem mil cortes das novas feridas, tem a saúde que aprendeu com a vida. Estamos de volta com o Marco Villani, diretamente de São Paulo mesmo. O homem nasceu... Que é uma cidade mesmo que você... Eu gosto de falar da cidade... É Jequié, né? Que você nasceu na... Jequié, bacana. Você volta lá para Jequié de vez em quando? Você está tanto tempo aqui em São Paulo? Eu volto, sim. Eu tenho família lá. Meus pais continuam morando em Jequié, meus irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã lá. Uma outra irmã que mora em Salvador. Mas eu sempre que posso, no mínimo uma vez por ano, eu retorno a Jequié para ver meus pais, ficar em casa um pouco e ver minha mãe, que também está dodói, e eu tenho que estar sempre voltando. Opa, claro. E você acha que você perdeu o sotaque baiano ou não?
Eu acho que meu sotaque deu uma misturadinha. Aquelas perguntas que o cara inventa umas perguntas, mas é curioso, que eu quero saber. Porque eu acho que o Kleber lá, eu falei do Kleber, que foi para Bahia, acho que o Kleber já está falando baiano, pô, ele é paulistano e já está Eu falando acho baiano. difícil, viu? É difícil, né? Mas estou Eu brincando. acho difícil. E aí, Eu não você acha. perdi, não, Colibri. Eu acho que até É que você arredondei segura, algumas você coisas. segura uma onda assim, não dá para falar assim É, rápido. eu misturei um pouco o sotaque, mas eu não cheguei a perder o sotaque, não. A gente tem, eu convivo com muitos nordestinos e até antes da pandemia, agora até tá menos frequente esse encontro, mas a gente se encontra muito. Normalmente eu faço um cuscuz para a gente comer regado a manteiga, café, queijo, com a carne do sol quando tem. E a gente vai Beleza, hein? fazendo um trabalho de manutenção do sotaque. É isso Esse seria. O que eu que estamos costumo fazendo dizer. aqui? Nós estamos almoçando e fazendo a manutenção do Manutenção do sotaque. Muito sotaque. bom, isso aí é muito bom. É verdade, né? Mas tem gente que não sei, vai se adaptando, né? Eu vi até gente aqui da África, né? Que tem aquele português que é de Portugal, Sim, basicamente, né? Portugal. Que é aquele som de Angola, ou Moçambique, Uhum. que vindo para cá, para São Paulo, eu acho que ela sente, as pessoas sentem um preconceito, eu diria até, e aí ela consegue falar, e ela é muito boa. Uma das cantoras aqui, eu não lembro agora, que passou por aqui, tanta gente, né? Eu Mas acho que ela, eu sei quem e é. ela começa a falar em português brasileiro, né? Sem o sotaque de jeito nenhum. E ela até brinca. A Sim, hora que eu quero fazer um sotaque, eu falo. Aí ela começou sim, sim, a sim. brincar comigo. Eu falei, nossa, mas eu falei, mas eu faço isso porque as pessoas, se eu começo a falar, oi, bibi, eu falo meio assim, os caras, é português já, entendeu? Primeiro não sabe nem Sim. a diferença se ele é africano ou De não, onde né? vem, De onde vem, Mas o tudo. preconceito E o logo ativa, preconceito, né? então ela falou, eu usei, como ela tem um super ouvido, cantora, né? Ela usei esse artifício de falar português brasileiro para não sofrer preconceito. Eu não sei Uhum. se ainda tem, né, em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade nordestina, mais do que Tão qualquer uma. misturada, né? Então, misturar, eu não vejo isso, É, mas sempre tem uma pessoa que fala, tá vendo? O cara vem da onde? Fora. é, E tem uma é. coisa preconceituosa triste. São Paulo também tem, no Rio, né? Tem, No tem, Rio, por tem. exemplo, é tudo Paraíba. Que os caras, São assim, não... Paulo é baiano, né? Aqui é baiano, é tudo Baiano. baiano. E lá é tudo Paraíba. Quer dizer, É. é um preconceito, assim, triste, que denota, né, aquela coisa vergonhosa que existe no Brasil, que a gente tem que esquecer, né? Basicamente. É, é. Mas Vamos você torcer e trabalhar para que isso caia, né? Aos poucos as Mas eu entidades acho o máximo aparecendo. o sotaque, essa coisa tão linda, né? É rica até É, sonoramente, né, Marcos? Você não acha? O sotaque é tão e lindo. quando a gente trata isso como um povo, né? Pô, é o que nos diferencia é, estadualmente, vamos dizer, Claro, regionalmente, mas é o que nos une enquanto povo, pô, as nossas diferenças também é tão a cultura brasileira é tão rica, tão forte, tão presente que como é que o sotaque não ia carregar isso? Não tinha para onde, né? É bem-vindo sempre, eu também eu gosto acho, muito. eu, eu acho uma riqueza toda. Até o gaúcho, que às vezes a gente não está tão acostumado também, que é mais distante do paulistano, né? Por Uhum, conta da gente ter mais sim, o Nordeste aqui em São Paulo, né? Mas eu acho é. bacana o jeito o cantar, né? O som, o cantar. O cearense, outro dia o cara me falou que o cearense tem mania de repetir a frase, fala e repete a frase, assim, que eu não tinha reparado nisso. Aí eu fui ver, falar com o cara, e é exatamente isso. O cara repete, né? Repete, Fala né? duas Muito bom. vezes, né? Fala duas vezes, como se não tivesse entendido, mas. E aí é muito legal, eu acho uma delícia. Né? Assim, faz parte da diversidade sonora brasileira, Sim, musical sim. também, né? Com Vamos, certeza, com vamos ouvir certeza. mais duas? Da boca para dentro e tudo em seu lugar. As duas. Vamos Vamos falar um lá. pouquinho dessas participações especiais também. O cara é cheio de participações especiais. Fale. Essa daí é da boca para dentro, é a canção que deu nome ao disco, né? Deu nome ao álbum, é Claro. uma canção que eu adoro e tive a alegria de ter Zélia cantando comigo essa canção. No dia que nasceu essa canção, eu imediatamente pensei em Zélia. E ela estava gravando um disco novo, o Pele Espírito, que é um disco lindo também,
com as parcerias com Juliano Holanda, e eu enviei para ela a música através de Webster, que estava produzindo, trabalhando na produção do disco dela também. Para aquele momento, a música não cabia no disco dela, porque era um disco somente com as canções produzidas e compostas em parceria com Juliano, um projeto específico que ela estava fazendo, mas ela gostou muito da canção, deu um feedback muito positivo, foi super legal. E aí, na frente, quando pintou a ideia de gravar o meu disco, que essa canção entrou e acabou nomeando o álbum também, me surgiu a ideia de convidar Zélia para que cantasse comigo no disco, e ela aceitou. Ainda estávamos no processo de pandemia, porque esse disco também foi feito em pandemia, a gente não se encontrou no estúdio para gravar o disco, só depois para tocar o vídeo que também ia ser produzido para ele, mas ainda assim foi muito gostoso esse processo de poder trocar com Zélia sobre essa canção e produzir de uma forma que ficou tão envolvente, agradável de escutar. E essa música é só sua? Ou você teve... Essa música é minha, uma parceria com o Webster Santos. Então, Webster, parceria sua com o Webster, aí chamaram a Zélia. Você já tinha cantado alguma coisa com ela, participado de alguma canja no show, alguma coisa assim? Não tinha. Não conhecia ainda a Zélia, não tínhamos feito nenhum trabalho junto ainda, não. E no estúdio vocês estiveram junto ou foi aquela de mandar a parte dela? Foi mandar a parte também. Foi durante a pandemia, né? Então ela gravou, me mandou, a gente foi trocando via WhatsApp, telefone, mas não nos encontramos no estúdio. Então você acabou nunca cantando com ela essa canção ao vivo? Não. Vamos fazer isso no show, né? Expectativa de que isso aconteça no show. Aquele cara que já está na produção. Vamos fazer isso no show, então, cara. Tá faltando. Vou te ligar depois daqui. Vamos lá, vamos combinar. Não, eu acho legal, né? Porque às vezes tem participação especial no show. O ideal para todo o artista, como você que tem essa mestrinho e tal, é ter os amigos juntos, né? Porque aí para celebrar esse trabalho, né? E isso é um clima que vocês têm, que eu acho incrível, de camaradagem, né? Brodagem, como vocês falam, um ajuda o outro. Quando dá certo, isso é uma delícia, né? Sempre faz o show consegue... e tem porque o cara tem agenda, participa de muito, acomodar as agendas, as datas possíveis e tal. Mas quando acontece é uma delícia. Legal. Então vamos fazer no show, a Zélia Duncan vai estar presente para cantar essa canção, vai ser bem legal. Muito bem. E depois você botou na sequência Tudo em Seu Lugar, que tem um vídeo também, né? Essa tem um vídeo. Tem um videoclipe, Fala um pouquinho. Esse disco ele é composto por 10 canções. Dessas canções, 3 eu fui lançando como single até chegar a hora de lançar o disco. Tudo em Seu Lugar é uma dessas, um single que foi lançado durante o processo de produção do disco. É uma parceria minha com Alex Santana, e é uma música que fala do tempo. Eu gosto muito dela, é uma canção que está com uma versão bem gostosa de ouvir também. E esse negócio do tempo, eu acho que é uma coisa que a gente chegou a discutir no outro papo que tivemos, né? Eu acho que a gente falou, porque eu ia lançar essa canção naquela época. E aí eu perguntei para você o sentimento do tempo durante a pandemia, que muita gente achou que as coisas estavam indo depressa, outros estavam muito lento, e o sentir, a sensação, não é que o tempo é o tempo, né? A sensação de cada um do tempo é diferente, né? A percepção, né? Ainda mais a gente enclausurado, como estava vivendo aquela circunstância. Até uma situação meio rotineira que fala, pô, mas aí a coisa está indo lenta demais, outros estão indo muito rápido. O dia não acaba, né? E esse de tudo tem o seu tempo, né? Como você falou, tem tudo em seu lugar, né? Também tem aquela coisa do tempo, que às vezes a gente faz um projeto. Imagina você como artista que tem tanta projeto. Você já me apresentou antes de falar, estou apresentando o disco, hein? Você já mostrou 2 discos que estão na frente aí. Olha só, você não é fácil. Então, mas tem aquele negócio de, às vezes, tem um momento certo de lançar. E isso também foi um problema, né? Durante a pandemia. Lanço agora, lanço depois, quando lanço e tal. Tem essa coisa também esperar. É como a gente aqui, vários projetos, acabei de falar um antes de começar o programa, que eu tenho, e vou incluir você nesse projeto também, claro, e o Webster, por quê?
a gente pensa numa ideia, mas para desenvolver, às vezes a coisa não anda porque, sei lá, não dá certo. Não é porque a gente não quer. Na hora que dá, tá tudo em seu lugar. Não deu antes um pouquinho, mas vai dar ali na frente. O que é isso, poeta? Explica para mim. Né? O que a gente sentiu, o que eu particularmente percebi, não é bem um sofrer, né? Mas essa coisa com a pandemia colocou mesmo o tempo no foco de algum jeito. A gente começou a lidar com tudo isso e ter sensações diferentes, né? Sobre isso aí que tu está falando. Se está passando rápido, se está passando... Hora você acha que está produzindo muito, hora você acha que está produzindo pouco, ou você está produzindo para desaguar onde, se está em pandemia. Essa canção, Tudo em Seu Lugar, quando eu fui lançar, eu tive um conflito com ela se naquele momento cabia a alegria que essa canção trazia. Porque, apesar dela tratar com o tempo e levantar algumas questões, ela é uma canção contente, que convidava a uma espécie de celebração, ainda assim, porque tudo está em seu lugar. E eu fiquei super nessa dúvida, se lançava, curioso. Se não lançava. Levantei, abri essa questão na rede, dividi com alguns amigos também, que me disseram que sim, que eu devia lançar, porque a gente também, apesar de tudo e das dores todas, a gente estava precisando de alegria, que a alegria também era importante, da gente encontrar o espaço para alegria num momento tão difícil como esse que a gente estava vivendo. Porque e aí você vai falar... acabei lançando a canção. Você vai falar assim, mas vou ficar falando de alegria, tem gente morrendo aqui, eu tô... Inclusive, a gente falava aqui, né, com o pessoal, nós estamos aqui isolados, produzindo, trabalhando e tal, aí eu pensava aqui comigo, né, fazendo essa reflexão em cima do que você está falando. Mas tem gente que foi obrigada a sair, né, e não tive o privilégio que eu tive, como muitos outros tiveram, de poder trabalhar em casa. Teve que sair obrigatoriamente. Então, eu estou falando aqui como uma pessoa privilegiada. Estou aqui bancando, falando que estão produzindo, que estão fazendo em casa, mas uma coisa meio, né? Para pensar, tem pessoal que foi obrigado a trabalhar em condições péssimas, em situação, né, de trabalho horríveis, né? E a gente não precisou fazer isso. Né? Então é meio complicado pensar. Você vai fazer uma música alegre, tem gente morrendo, fala, mas o que eu estou fazendo, né? Pois, a gente experimentou tudo isso, né? E o lado positivo, que lado positivo, né? A gente pode encontrar numa pandemia, mas sempre a gente fala, eu pude trabalhar aqui em casa. Você pode trabalhar, não, você foi obrigado a trabalhar em casa, né? Não foi uma escolha, né? Não foi uma escolha, também tem essa. E o artista se percebe, mas tem gente que, por exemplo, que trabalha em estúdio e tal, que isso para ele já é uma rotina. O cara trabalha já em casa. Ele já faz um home office, estúdio e tudo mais, né? O cara tem esse hábito, trabalha sozinho também, né? Quem trabalha coletivamente tem dificuldade. O cara que faz os arranjos sozinho, ou toca sozinho, grava sozinho. Esse pode fazer, mas, enfim, é uma contradição muito grande. No mercado de música, muita gente do mercado de música, do mercado dos bastidores, principalmente, da técnica e tal, teve gente, amigos, que mudaram de profissão, não voltaram mais. Pois é. Dramático. Lidar com tudo isso, Vamos ouvir então, vamos da boca para dentro, com a participação da Zélia Duncan, e na sequência, Tudo em Seu Lugar. Roda! Roda! Por querer, por caber, por gostar, sem conter, sem contar, sem rodeio, sem radar, pra sentir, pra solver, pra cevar, pra se comprometer, se complementar, sendo sol, sendo céu, centelha, de acender, de esquentar, de clarear devagar, pra curtir, pra repartir, compartilhar, pra florescer, reflorestar,
boca pra dentro, se ame no centro, no interior, por hora, da boca pra fora, não é amor. Se ame, da boca pra dentro, se ame no centro, no interior, por hora, da boca pra fora, não é amor. Ah, da boca pra fora, não é amor. Vai levar pra dissolver a dor, reciclar o velho amor, encontrar o equilíbrio de fazer seguir o mundo como a gente quer comemorar, tentando inventar um novo jeito de acomodar as coisas, tudo em seu lugar. A vida merece respeito, eu sei. À medida que couber, a gente vai se ver, pois é sustentável ter tua companhia por uns dias bem na frente da TV. A gente a se transbordar, a experimentar um novo jeito de acomodar as coisas, cada um pro seu lugar. Quem cuida do resto é o tempo, eu sei. E logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, dissolve, rói. Logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, dissolve. Tentando inventar um novo jeito de acomodar as coisas, cada um pro seu lugar. Quem cuida do resto é o tempo, eu sei. E logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, dissolve, rói. Logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, dissolve, rói. Logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, dissolve. Estamos de volta com o Marco Villani, cantor, compositor e poeta. Está lançando Da Boca para Dentro, o mais recente trabalho. E já aqui, como ele gosta de dar coisas assim na frente para a gente, que é nosso sócio fundador aqui da Rádio Brasil Atual, já avisou que tem 2 discos, canções como que é? Colhidas no quintal. Esse já está pronto. E um outro que está em embrião aí, que é só intérprete, o Marco Villani, intérprete, cantando canções que ele gosta, né? Qualquer coisa assim. Canções que eu curto, canções que eu gosto. Canções que eu gostaria de ter feito. Esse é muito legal. Aliás, você me deu gancho uma pergunta. Você, nessa sua trajetória toda, em tantas influências que você já me contou na música, né? Que você, as grandes figuras que você curte na música brasileira, quais são as canções que você gostaria de ter feito? Você que provocou agora. E aí? Essa canção que eu gravei do Gonzaguinha é uma dessas. É uma dessas canções que eu gostaria de ter feito. Retrato 3x4 de Belchior, eu adoro, é uma canção que eu gostaria de ter feito. Deixa eu pensar de quem, deixa eu vir aqui.
Tem canções de amigos também, tá? As Claro, não são mas só canções inéditas, não. Pois é. Tem uma canção que chama Encandeia, de um compositor que chama Tiago Rocha, que eu adoro, tenho intenção de gravar, que não é minha também, então é uma canção que eu gostaria de ter feito. E são muitas. Tem uma canção de Furlan, Andrei Furlan, um outro compositor desconhecido que eu acesso como amigo, que eu também gostaria de cantar. São muitas. São muitas. E você vê que eu quero já saber como vai ser o outro disco. É culpa sua. Estou tirando agora as ideias e tal. Mas assim, quando você pega na sua formação musical, você começou muito cedo, né, na música e tal. Fala um pouquinho dessa formação que é tão bacana, a sua história, né? E aquelas influências, né? A pessoa que começa na música tem aquelas referências naturais, né? Que você ouve, ou que você assiste, ou que você viu, ou que você encontrou. Sempre tem alguma coisa, uma história mirabolante, ou um insight qualquer, né? Uma epifania qualquer. Sempre tem essas coisas, né? O estalo, que eu costumo chamar também. Para você, teve algum específico, algum compositor que te deu, assim, falou, vou seguir o ramo de música por causa desse cara, ou não? Eu me envolvi com a música num festival na escola adolescente, assim, na escola pública, e saí dali... Nós estamos falando de Jequié ou você já está em Aracaju? Falando de Jequié. Saí dali para as bandas de baile. Fiz muito tempo bandas de baile, carnaval, trio elétrico, essas coisas que na Bahia a gente não escapa, né? Picaretas, carnavais, São João. Sempre. E quando eu comecei a compor, eu estava morando na época em Vitória da Conquista. Então, as minhas primeiras influências, Vitória da Conquista ali, o norte de Minas, na beira do norte de Minas, né? As minhas primeiras influências como compositor vinham da canção regional, ali de Tadeu Franco, de Elomar, Xangai, Vital, os contadores de literatura de cordel, Paulinho Jiquié, lá em Jiquié, Barretinho também, lá em Jiquié, um outro contador de causa conhecido lá. Foi por aí que eu fui acessando. Quando eu saí de Vitória da Conquista e fui morar em Salvador, na capital, eu comecei a sofrer umas outras influências da cidade grande e comecei a acessar um pouco, nascendo ali a ideia de Lenine, Zé Cabaleiro, toda aquela turma também teve uma influência grande na minha composição, um pouco na sequência, quando eu já estava na universidade, em Aracaju. Na segunda universidade, que em Conquista eu fazia agronomia, e deixei no meio do caminho, fui fazer arquitetura em Aracaju, com essa passagem em Salvador antes. Mas a minha influência como compositor, que seguiu, além disso que eu estou te falando, é o cancioneiro popular. Eu sou um compositor de canções. Então, eu ouvi de Roberto Carlos a Luiz Gonzaga, a Vital, Elomar, todos, Gil, Caetano, todos esses cancioneiros eu bebi muito dessa fonte aí. Por exemplo, o pessoal fala, por exemplo, que o Roberto Carlos, em alguns aspectos ainda com relação à crítica do Brasil, né? A crítica brasileira, que nem existe mais, né? Vou falar a verdade. Mas eu, outro dia, fiz uma entrevista com um rapaz que trabalhou uma tese lá em Niterói sobre as canções do Roberto e como a crítica colocava ele como uma coisa de segunda mão, né? As canções do Roberto, por taxar de brega ou qualquer coisa assim. E aí eu começava a olhar as letras, né? E você também é o poeta que observa isso. São coisas simples, não são letras sofisticadas, mas ao mesmo tempo de uma beleza, né? Algumas delas são pérolas mesmo, né? Pérolas. E aí a gente, por preconceito, outro preconceito, né, que a gente fala, que existe no país, aí classifica como uma música, tem gente até que classifica músicas ou como brega, ou uma música de menor, né? Expressão poética. Sim, de segunda linha, né? Sim, de segunda linha. O que você acha disso? Porque eu vejo, inclusive na música brega, né? Isso eu falei para o Odair José e outros, falei, são coisas
legais e realidades, são crônicas, né? E vai escreve um negócio parecido que o Odair José fez, né? Por Tem que exemplo. viver muito aquela realidade, Pois tá é, e muito ser um dentro cara. daquele universo, né, E pô? ser da. Então merece todo o respeito, pô. Eu acho que é um erro crasso que a gente comete com isso. Mas então, na frente a gente acaba revendo, né? Eu, quando jovenzinho, é, muito provavelmente olhei algumas coisas desse tipo. E Roberto eu ouvi muito quando era pequeno, por influência da minha mãe, ouvindo dentro de casa. É, e tenho o mesmo olhar teu. Encontro canções fantásticas no repertório de Roberto. Tenho o maior respeito pelo trabalho artístico que ele construiu como compositor. Acho bem bacana. E aí tem As essa coisas coisa mais do. antigas, então, É, né? As coisas mais antigas são as que eu claro. mais gosto. Eu também, sinceramente, eu gosto até 68 na barra 9. Depois. É. Mas é porque eu era mais da minha época, né? A gente tocava Uhum. guitarra na Jovem Guarda, então para mim tem tudo a ver esse período. Por isso que eu gosto Sim, mais, sim. até uma coisa de afeição, né? Por aquele momento, né? Agora reconheço até nas coisas taxadas como de segunda linha, como você colocou, de alto nível também. É a É. canção E, popular, né? Canção popular é um negócio muito sério, né? exatamente, pô. E E você complexo. vê como tem uma dose muito grande de preconceito, porque quando você pega essas mesmas canções e Bethânia grava um disco cantando Roberto Isso. Carlos, essa sensação do brega some, vira uma outra coisa que é refinada, rebuscada, e aquela letra passa a ter uma potência que já não conversa com a cafonice, né? Que todo mundo antes enxerga, né? Exatamente. Eu respeito a canção como ela nasce, assim, pura, como E é é a curioso canção você de falar Roberto, isso, porque no muitas livro, delas. no livro da pesquisa sobre a crítica e o Roberto Carlos, né? Esse livro ele fala exatamente disso. Quando a Bethânia grava, o Roberto é aceito por outros meios como uma coisa mais sofisticada, né? Sim. Por conta dessa interpretação da Da Bethânia, né? interpretação, das Mas é versões de outro dado Bethânia, né? de preconceito, não observar nas canções a sua beleza poética É, e música, é, tá, né? Às vezes tem uma simplicidade assim, que é até difícil, né? Você que escreve letras, é você é difícil poeta, ser simples, não, pô. É muito difícil ser simples. isso. É, Essa é a charada mesmo, difícil. é. Vamos ouvir mais duas. Ir e vir e duas mãos depois o braço. Ir e vir, inclusive, tem um vídeo também. Fale um pouquinho dessa. Vamos nessa. Irivi é uma parceria com o Kleber Albuquerque. Ele canta comigo nesse disco também, essa canção. E essa é mais uma das músicas que já tinham sido lançadas como single, né? Foi Irivi, Tudo em Seu Lugar e Da Boca para Dentro. Essas três foram lançadas como single. Irivi é uma canção brejeira que tem um pé no regional, um olhar positivo para a vida. Eu gosto muito dela também. Legal. E duas mãos depois o braço, para a gente ouvir na Duas sequência. Mãos Depois do Braço é uma canção inédita, uma parceria com o Nisaldo Costa, que é um poeta, compositor soteropolitano, amigo, querido também, parceiro de Roberto Mendes, gravado por Bethânia já em outras canções com Roberto. E eu estou muito feliz com essa música. É uma música que, de alguma forma, descreve um passeio por Salvador, e a gente encontrou um colorido interessante nesse passeio. Ela chama Duas Mãos Depois do Braço, que é a tradução de caminhar de mão dada. É uma Perfeito. tradução para caminhar de Depois, mão dada. isso, Duas duas mãos mãos depois do e depois o braço. braço. Perfeitamente. Então vamos ouvir na sequência. Ir e vir, duas mãos depois do braço. Roda! Quem comemora o tempo que passou e dá sentido a seu bem viver, gira a tramela, deixa o sol bater e até desliga o ventilador. Degusta a vida com limão e mel, não acredita mais em desamor, espera mesmo é pelo sol nascer e corre para ver o sol se pôr. A vida da maré ir e vir.
Desde beber alegria e de sair por aí, pelo passeio do passo, sem me podar de sentir, nós dois no mesmo abraço, a um passo de vir a ladeira. Desde cheirar maresia e de suar por aí, em mim o tempo só passa se eu resolver permitir. Lá pela cidade baixa do alto de si, Ribanceira, eu cá me vou, bem água de menino, sem o som soar no sino, duas mãos depois do braço, passando no mesmo passo, pondo a gira pra rodar. Eu cá me vou, deixa que o sonho me assanhe, eu e minhas 1000 meninas, antes que a alegria cesse, porque a vida me parece tudo às claras feito dia. Desde beber alegria e de sair por aí, pelo passeio do passo, sem me podar de sentir, nós dois no mesmo abraço, a um passo de vir a ladeira. Eu cá me vou, bem água de menino, sem o som soar no sino, duas mãos depois do braço, passando no mesmo passo, pondo a gira pra rodar. Eu cá me vou, deixa que o sonho me assanhe, eu e minhas 1000 meninas, antes que a alegria cesse, porque a vida me parece tudo às claras feito dia. Desde beber alegria. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta com Marcos Villani. Marco Villani. Por que Marcos Villani? É Marco Villani. Marco Villani, cantor, compositor e poeta, músico de Jequié da Bahia. Passou por Aracaju, lá nas praias de Atalaia, tocou muito por ali, naquela região. Que delícia. Que saudade daquilo lá. Quem é que você ia falar isso? Depois veio para São Paulo, está 20 anos em São Paulo, né? E já perdeu o sotaque, ele disfarça. Quando ele encontra a turma, o sotaque volta. Isso tudo é Marco Villani. Marco Villani, você falou do outro disco, as canções, né? Que eu gostaria de ter feito, né? E as que você gostaria de ter feito, que é o próximo segundo disco, depois do Canções do Quintal, né? Do Quintal, né? Colhidas no Quintal. Aí vem essa aí. E agora, que canções suas que você gostaria que intérpretes outros cantassem? Tem isso? Assim, fala, pô, essa aqui podia não sei quem cantar. Não que você já convida, né? Zélia Duncan, o Mestrinho, o Kleber, seus amigos, parceiros e tudo mais. Mas tem uma assim, pô, essa aqui tinha a cara de não sei quem. Você tem essa vontade ou isso é o compositor tem, né? Sempre não? Tem, claro, Sempre, claro que então. a gente tem. Então, nós vamos, ser gravado é uma as delícia. minhas canções que eu gostaria que os outros cantassem. É outro disco. Canções que eu fiz para alguém, né? É outro disco ainda, tá vendo, Marcos? Muito louco. Colibri, você é um produtor e tanto, viu? Fico inventando aqui, não tenho que inventar. Mas aí tem alguém, fala assim. Tem essa canção que eu gravei com Zélia, eu tive essa sensação quando fiz, que ela era para Zélia, ela que mesmo. cabia, que encaixava para ela. É essa canção que a gente acabou de tocar, Duas Mãos Depois do Braço,
eu também compus sem intenção, sem pretensão também, mas depois de nascida e quando foi tomando corpo, eu acho que ela conversa com o trabalho de Maria Bethânia. Vou mandar para ela, tenho a intenção de mandar para ela. Estou abrindo esse caminho para que essa canção chegue até Bethânia também. Tem muitas Tá canções, vendo? tem Eu tantas sabia que coisas tinha a na minha Bethânia. gaveta. Eu Você tenho que tantas citou a coisas na Bethânia antes, né, gaveta. do Roberto, por isso que Isso, você já deu a letra ali na hora. E quem você já mais? Tem captou, mais? né? Tem mais? Tem muitas. Tem uma canção que chama Mar Inteiro, que eu acho que tem a ver com o universo de Selmar, também, que eu adoro, sou apaixonado pelo trabalho de Selmar. Essa você tem mais São muitas contato, coisas. né? Selmar você tem mais Tem, contato. sim, tem. Selmar é uma Esse já está querida. feito, esse já está feito, esse já está pronto. Maria Bethânia, não sei se você tem contato, se o Webster também tem, mas enfim. Mas aí A gente vai achando caminhos, né? Vamos. Aham. Vou chegar com essa canção para que a Bethânia possa Essa escutar. turma nova, além dos seus parceiros dessa geração, que vem um pouquinho depois de você, você tem visto aí talentos interessantes também que você curte, você tem acompanhado, ou você Tenho, fica muito sim. imerso no seu próprio trabalho e às vezes não dá tempo de ouvir os outros, né? Porque isso é natural que aconteça. Quem que Não, tem eu aí tenho dessa turma escutado, nova? sim. Eu gosto muito do trabalho do Martins, de Pernambuco. Então, um disco Martim. lindíssimo. A Isabela Moraes, que é minha amiga querida, também gosto demais. Alex Santana, que é um compositor sergipano, por quem eu tenho uma admiração e muitas parcerias. É um trabalho que eu acompanho de perto. O Juliano Holanda, que é um compositor que Maravilhoso. eu sou fã também, admiro muito o trabalho. Então, tem muita coisa bem bacana acontecendo, florescendo por aí. O Brasil, né? Que essa efervescência não sossega. E num momento tão maluco como esse que a gente está vivendo político, eu acredito que muita coisa ainda vai surgir, porque a arte é a voz, né, que o povo às vezes precisa direcionar. A gente, como poeta, como artista, de certa forma encontra vias para acessar e fazer com que o povo e a população, o público, também acesse alguns pontos de vista sobre o que anda acontecendo no mundo inteiro, né? Então, acho que a canção é uma arma muito potente e tem muitos compositores atentos. Eu tô falando isso porque eu vi outro dia, não sei quem falar aí, que não apareceu ninguém na música brasileira. Nossa, eu Essa vejo. conversa é de Não, sempre isso é isso, de né? brincadeira, ô Marco, porque É, eu falei, ué, será que o pessoal não tem ouvido? Verdade, ou não tem acesso? Também pode ser culpa também eu vou fazendo uma análise aqui, uma reflexão em voz alta com você aqui. Olha, às vezes pode ter sido culpa da própria imprensa aqui, das rádios que não tocam, talvez. A nossa toca, mas nem sim. todas, né, tocam essas músicas. Aí então, Não, não surgiu nada de novo e tal. Eu falei, mas eu não acredito que alguém está falando isso, e nem não tem qualidade. Eu falei, mas eu vejo ao contrário. Muita gente, muita diversidade, muita qualidade, muita gente boa, cara. Impressionante. Vocês fazem um garimpo, né, Colibri? Vocês tocam muita coisa nova aí na rádio, muitos artistas desconhecidos, muita coisa produzida na periferia, o que é muito legal vocês Isso, estarem isso. trazendo tudo isso para a cena. Então, a rádio de vocês tem uma postura que a gente, como artista independente, não encontra em todo lugar. Eu acho que o público acaba, mesmo com a internet, acaba sendo um pouco refém do que já escuta, porque Verdade. a gente nos é oferecido os iguais, né? Então ou você sai um pouquinho e vai buscar, ou você fica ouvindo a mesma coisa sempre que o algoritmo lhe oferece. Pois é, Então, você falou do algoritmo, eu falei aqui da mídia tradicional que não toca, não tem espaço. E você acha que junta as duas coisas, né? junta. E as redes, assim, como é que você lida, por exemplo, com isso? Você tem facilidade de trabalhar, divulgar o seu trabalho nas redes sociais?
Ou você tem facilidade? Como é que você lida? Porque tem artistas hoje que tem que fazer, como é o seu caso, que eu sei, faz a gestão da própria obra, né? Quer dizer, tem que cuidar de quando vai ser o show, quando não vai ser. Enfim, se você é o dono da sua próprio trabalho e produtor independente, né? Agora, as pessoas têm que lidar com tudo isso, fazer a gestão e lidar com as redes sociais. Como é que é isso? Você usou uma palavra que eu costumo usar também, que é os caras refém, né, das redes sociais, porque precisa lançar um material, a pessoa tem uma demanda e tal, e se não se der, o sujeito não se der bem nessa divulgação via redes sociais, ele fica com o trabalho, né, meio atravancado, né? Porque mudou muito, né? A gente toca aqui, abre o espaço na rádio, no YouTube. Eu estou falando do YouTube, eu estou criticando as redes sociais e estou no YouTube aqui com você, né? Isso é uma contradição da minha parte, mas eu sou assim mesmo. Mas eu vejo assim que o artista fala, precisamos lançar você lançou o disco inteiro, você lançou alguns singles, você já falou, mas às vezes a demanda é lançar só singles, ninguém quer lançar mais disco. Você está na contramão, por exemplo, né? Sim. Como é que você organiza, você lida para trabalhar a sua própria carreira? Porque isso é difícil, né? Não basta você compor, tocar, produzir. Isso é uma questão. Hoje eu sou de uma geração que pegou esse processo de trabalhar com o show antes da internet. Eu, quando cheguei em São Paulo, já com o meu disco lançado, passei 1 ou 2 anos trabalhando bastante com ele, consegui lançar, consegui fazer chegar em algumas lojas, consegui parceiros produtores que me fizeram circular pelos interiores nos Sescs, praticamente todos. Então, eu vivi esse momento e vivi essa transição para esse momento onde a gente está hoje, que o artista independente precisa cuidar também da sua rede, correr o escanteio, chutar o escanteio, correr para cabecear. A gente vai um pouco fazendo de tudo, né? Eu não tenho nenhuma trava, mas eu tenho questões com a rede social, Colibri. Eu acho que é importantíssima, não dá para ficar de fora, mas eu acho que é uma engrenagem que também já caiu no jabá. Tudo você precisa colocar grana, tudo você tem que impulsionar, senão não chega. Você acabou institucionalizando o jabá, legalizando o jabá que antes se fazia na rádio, de alguma forma. Só que sem o divulgador de rádio que você contratava, sem o produtor que procurava esse divulgador, é tudo você quem vai tratando direto aqui. Eu acho muito legal que essa nova geração tenha um trato mais íntimo com tudo isso, mas eu ainda sinto que não é a mesma coisa, que as pessoas que estão interessadas em curtir, muitas vezes não estão interessadas em ir no show, ou vice-versa. Então, essa relação de quem lhe consome na internet e quem paga um ingresso para ir assistir um show seu, eu acho que ela ainda não se conversa, ela ainda não é, a não ser no mainstream, os artistas de grande alcance, porque aí você alcança 1 milhão, você tem 5 mil que vão para o show. Mas quem alcança 5 mil, talvez não tenha 15 para ir no show. A proporção eu acho muito louca, e fico me perguntando até que ponto isso é somente positivo ou somente negativo. Para mim é uma incógnita. Eu não deixo de trabalhar com a rede, não abro mão de lançar meus trabalhos por lá e estar ativo e atento com quem me procura, com quem troca comigo, mas eu não acho que a solução é somente estar na internet, não. Acho que precisa ter também, existem, além de artistas independentes, produtores independentes, casas independentes, rádios independentes. Sim. Então, esse mercado precisa se conectar. Não adianta o artista ficar somente na internet porque ele é um artista independente se ele não se conecta com a rádio independente, com o produtor independente, com esses outros braços que fazem um trabalho
andar. Complicado. E o lado da remuneração dos streamings, que é hoje, antigamente o artista fazia o disco, hoje, não sei, né? Esse aqui vai sair físico, pergunto, por Não, exemplo. não. Não vai. Esse não vai Então, aí sair vai sair físico. streaming, plataformas de streaming, aí tem uma remuneração lá que é, poxa, é humilhante, né? Irrisória, né? 0,00 É, nada. E os caras estão ganhando dinheiro. Então, não é justa, no mínimo, não é justa. não é. Então, a gente está buscando aqui, eu já conversei com muita gente, você sabe que eu converso e instigo aí todo mundo, se já era possível fazer uma plataforma brasileira ou que pudesse remunerar os artistas de melhor forma. Aí me sugeriram uma vez aqui, um dos artistas até do rap, falou, vamos no Bandcamp, que lá os caras pagam mais justamente, mas aí não tem o acesso maior, não tem uma visibilidade Fica maior. mais restrito, né? Fica restrito. Então, sempre tem um lado positivo, o cara remunera melhor, mas não divulga tanto quanto eu gostaria. Isso. E aí o artista divulga, fica... mas não remunera. Aí o artista fica numa situação assim, poxa, mas eu lanço a música, ponho um monte de música lá, trabalho e recebo merreca, 0,0 merreca, né? Porque é muito pouco. E para você conseguir um dinheiro, precisa ter muita visualização, muito plays lá, quer dizer, muita coisa para chegar a um número. E você compete com o mundo, né? Agora é diferente. Porque antes era o mercado do Brasil, né? Pensando bem. Exatamente. Antes era o mercado do Brasil. Então, você lança o disco, você está concorrendo. Tudo bem com o disco da Maria Bethânia, mais difícil e tal. Mas você está no meio brasileiro, vendendo o seu produto. Agora você está concorrendo no internacional. Mundialmente. Mundialmente. Quer dizer, Esse... outro dilema das redes aí. Eu sou parceiro da Pôr do Som, que Por é exemplo, uma produtora super cultural, incrível, muito legal. São queridos amigos, assim, a gente já lançou muita coisa junto, esse disco novo também é junto com eles. A Pôr do Som está regulamentando e colocando em ordem todas essa questão do digital, né? Do acervo digital, para que esse recebimento seja mais efetivo e eles consigam recolher melhor tudo isso. Mas é como você está falando, é uma coisa que a gente ainda vai ter que lutar muito, entender como é que isso pode ser melhorado, viabilizar um ganho mais justo para o artista e para quem produz, trabalha no material com direito conexos, com direito autoral, tudo isso, né? Então, eu acho que o digital, em termos de você averiguar e encontrar onde está sendo executado, onde está sendo, quem está tocando, isso tudo ficou muito mais fácil. O que precisa é, já que está mais fácil identificar onde está sendo executado, onde você está tocando, quem deu um play em qualquer que seja o lugar do mundo, isso precisa também chegar em forma de ganho para o artista. Porque o fato de chegar mais longe, mas isso não trazer um retorno, só quem tem vantagem com isso é o serviço de streaming, que fica distribuindo sem ter compromisso. E os caras que têm uma propaganda internacional, né? Exatamente. Artistas internacionais que você não vai poder chegar. Não é que você vai almeja ter o Beyoncé, né? O nível Beyoncé de visual, mas não pelo menos isso, uma coisa mínima que tem uma remuneração justa, porque ela já vai ganhar muito, natural, né? Que ela ganhe muito. Agora, os outros artistas, é um problema sério isso aí. Vamos ouvir mais duas. Declarado e Onde a Gente Inventou de Inventar. Adorei esse título aí. Vamos falar. Declarado. Primeiro. Então, Declarado é uma canção que fazia tempo que eu não fazia uma canção de amor romântico e tal. Eu sou um compositor que fala mais da vida e das questões cotidianas. Tal. Não é que o amor não seja cotidiano, mas não é costumeiro para mim escrever canções românticas. Você é meio durão, você é meio durão, Marco. Não sou não. Eu sou uma manteiga derretida, pô. Me apaixono. Eu sei, tô te provocando. Eu acho o contrário, por isso que eu achei esquisito você falar isso. Então. O meu primeiro disco foi uma opção isso assim. Meu primeiro disco, eu mais jovenzinho, as canções de amor estavam mais presentes ali. No segundo, um pouco menos. No terceiro, já quase nada. Eu fui mudando um pouco o meu jeito de olhar para a vida e me interessando mais em falar da vida e
do amor incluído num espectro mais amplo do que o amor romântico. Mas essa canção em especial é uma música que eu fiz para Iva, minha companheira, minha parceira, se chama Declarado e é uma declaração de amor. Que ela estava esperando há muito tempo, você demorou, talvez. Cara que já faz sem saber de nada, o cara já faz o comentário. Acertei, não? Mais ou menos, né? Eu acho que mais ou menos. Porque sempre a mulher que está com a gente cobrado, fala assim, não. Pois é, mas aí você vê, cobrado, não. Cobrado por um apresentador, que você nem sabia. Pô. Pois é, foi gratificante. Porque sempre elas reclamam, né? Que não há o momento certo. Mas você fez isso, fez aquilo, né? Aí não fez a minha, né? Opa! Então, tá, responsa. Finalmente, então. Pronto. Tá explicado agora, né? Tudo bem em casa. Em casa resolveu o problema. Tudo certo. E a outra sequência lá, onde a gente inventou de inventar? Fale um pouquinho. Onde a gente inventou de inventar é uma canção moderninha que eu gosto dela, uma parceria com Edu Sereno, com Tata Herê e com Bro Fernandes, os 3 amigos queridos, 3 compositores. Eles começaram essa canção, a primeira estrofe, e eu cheguei depois, dei sequência na melodia e no restante da letra. É uma música que eu gosto muito também, tá com uma arranjo. Mas foi bem... tipo escola de samba, 3 e mais você 4? Não, assim, ó, eles estavam juntos, começaram a escrever ali a primeira estrofe da canção e eu peguei e disse, poxa, eu quero essa música aí para mim, me daqui que eu vou você levar. Se apropriou numa boa e incorporou as suas coisas. Tô levando, vou terminar, tá? Mas você sabe que escola de samba é maluco, né? Os caras, cada um escreve um pedaço mesmo. E aí o outro não faz a outra parte. Aí você vê lá, a ficha técnica tem 200 caras lá fazendo a música, né? Mas é um sistema, né? Cada um prepara um refrão, o cara fez o refrão, já está Você fez um refrão matador, então alguém Pronto, vai aprontar refrão estrofe, matador, né? ninguém mexe mais, ele não precisa fazer mais exatamente, nada. Aí o outro faz e a sequência, e a segunda parte? E depois como é que volta e tal? Quando volta, e a paradinha? Acho que você já fez música de escola de samba. Não, Marco, eu tô brincando. Não fiz não. Mas você sabe todo o processo. Então, você está escrevendo o processo. E a paradinha? Porque tem a paradinha, os caras têm que entender. Que é o momento que tem né? Que você tem que preparar, né? O respiro, né? Porque ela é feita em função do desfile também, né? As pessoas falam, acham que, né? E tem muitos críticos também que disseram que acelerou muito, virou uma marcha quase, que a coisa acelerou. Ela era mais cadenciado, o samba era mais cadenciado, foi acelerando por conta também do tempo de apresentação. Se bem que os caras repetem N vezes, várias vezes a música. Mas tem que ter toda essa estrutura, refrão matador. E quando você está compondo, pinta alguém que traz um refrão matador para você também? Existe essa no processo de criação? Existe isso mesmo? Existe. Às vezes a gente se depara com algumas frases. Eu tenho uma parceria muito fértil com o Alex Santana. É o meu parceiro mais fluido, assim. A gente não tem regra e nem milindre, sabe? Eu posso e estou autorizado a mexer em alguma vírgula, alguma coisa, por uma palavra, trocar uma palavra, ele também está autorizado a mexer, e assim a gente acaba encontrando interessância na nossa parceria. E Alex, ele tem isso. A canção Tralha mesmo, tem um refrão que é nascido ali, na cara do gol, assim, e eu disse, opa, esse refrão aí ninguém muda mais, deixa ele quieto aí. Segura que tá bom. Segura que tá bom. Então acontece, não é sempre que acontece, mas às vezes a gente ganha uns presentes. É legal, né? É bacana. Parceria é um jogo tão bonito, né? No processo. Parceria é a melhor coisa que tem na canção, porque bonito, né? Você faz uma canção que você não faria sozinho. Isso E tem que ter doação e generosidade de parte a parte, né? Porque se também o cara fala assim, né? A doação é uma concepção, né? De uma obra junto, né? Um negócio. Quando falam casamento, o parceiro, eu acho às vezes exagerado, não, né? Tem muito a ver, né?
Tem a ver porque precisa de tudo que um casamento precisa, né? Precisa do cuidado, precisa de respeito, precisa prestar atenção no que o outro fez para não desvalorizar o outro pedaço que está ali. Então, é um casamento, sim. Por isso que a gente vai começar agora com o declarado, para você se dar bem aí em casa hoje, a partir dessa entrevista, e onde a gente inventou de inventar. Essas duas vão ouvir agora. Roda! Vamos lá. O amor é preciso, precioso processo. O capricho do gesto, o gestar de sorrisos. O amor é preciso e pretenso infinito, um tanto para ser dito, um outro tanto sonhado. O amor é preciso, mesmo quando atrasado. E meu sonho contigo é um sonho acordado. O amor é preciso, precioso processo. O capricho do gesto, o gestar de sorrisos. O amor é preciso e pretenso infinito, um tanto para ser dito, um outro tanto sonhado. O amor é preciso, mesmo quando atrasado. E meu lance contigo é amor declarado. Com você do meu lado, eu vou sempre comigo. Se o amor é amigo, é abrigo, é abraço, nosso amor colorido, amor acalorado. O meu sonho contigo é um sonho acordado. O amor é amigo, é abrigo, é abraço, nosso amor colorido, amor acalorado. O meu lance contigo é amor declarado. Palavras soltas alimentam o mundo inteiro. As luminárias se apagam muito cedo. Percebo, é muito tarde pra juntar os pontos da linha que rompeu no meio do novelo. Passadas curtas desafinam movimentos. O não contado se confunde com segredo. Percebo, é muito tarde pra juntar dos cantos o cinza que se acomodou depois do nevoeiro. Palavras soltas alimentam o mundo inteiro. As luminárias se apagam muito cedo. Percebo, é muito tarde pra juntar os pontos da linha que rompeu no meio do novelo.
Passadas curtas desafinam movimentos. O não contado se confunde com segredo. Percebo, é muito tarde pra juntar dos cantos o cinza que se acomodou depois do nevoeiro. Pernas pra que te quero andar, pode não dar de prosseguir, ir lá onde a gente inventou de inventar. Pernas pra que te quero andar, pode não dar de prosseguir, ir lá onde a gente inventou de inventar. Estamos de volta com o Marco Villani. E o Marco Villani, cantor, compositor, músico e poeta, está lançando o disco Da Boca Pra Dentro, descasso, o quarto disco dele. Ele explicou bem no começo do programa. Por que é o quarto disco? Porque ele fez o Avesso, depois Coisa Alguma, Varal Diverso, e o que não vai faltar é Abraço, foi um single que lançou durante a pandemia, né? E não é propriamente um álbum, claro, é uma música só. E agora é o quarto álbum da carreira, né? E um álbum muito legal. A gente está na reta final. Marco, eu queria que você falasse assim, tem ideia assim com o pessoal da produtora, como você falou, lançar vinil, porque eu estou colocando assim para todos os artistas, tem uns que estão querendo lançar vinil, né? Não sei se vale a pena ainda. Outro dia o Tata Aeroplano falou para mim que o pessoal que se quiser lançar, lança. Porque ele precisa ter ousadia. Ele falou, ele é louco, porque aí ele me mandou aqui, ele fez um compacto em vinil, ele fez o CD físico e fez o LP. Eu falei, tá, você é maluco, né? Porque o pessoal não está fazendo isso. E como é que é a conversa ali com o pessoal da Pôr do Som, por exemplo, nessa área aí de... A Pôr do Som tem lançado digitalmente as coisas, né? Eles já não estão mais produzindo disco físico. A ideia do vinil, a gente tem conversado. Primeiro vamos lançar o disco em show, articular esse lançamento, mas o vinil está sendo uma possibilidade mais por um charme, sabe? Assim, para presentear alguns amigos, para encaminhar para a imprensa, para algo para vender tipo. No show também, né, Marco? Para vender no show, para vender no show um ou outro para algum colecionador ou para quem é audiófilo e gosta do vinil, né? Eu não acredito, assim, não sei com a velocidade dessa coisa digital, se há espaço mesmo para o mercado de vinil virar uma coisa popular, que as pessoas realmente acessam. Tá caro ainda, né? Para ficar nesse universo charmoso do vinil, pode ser que a gente lance.
sem nenhuma expectativa de grandes vendas com isso, né? Mas para datar um momento. É legal, porque os outros todos foram, né? Os outros 3 foram CD físico, né? Físicos. É a primeira vez que você não lança um CD físico, né? Primeira vez. Então. Eu sofri com isso. Mas, viu? É mesmo? Sofri. Eu queria o disco, eu gosto de disco, de pegar, de abrir, de ler quem participou, ver a ficha técnica, saber quem mixou, onde foi gravado, isso e aquilo. Eu gosto dessa coisa, né? De ver as fotos e tal. Mas eu estou entendendo que eu estou envelhecendo. Não é nada disso. Eu acho que as plataformas, elas têm que botar. Nós estamos numa batalha aqui, você sabe disso, acho que eu já falei para você outra época. O Ives, um amigo nosso lá do Clube do Choro, ele está propondo que as plataformas de streaming tenham a obrigação de colocar a ficha técnica completa, não é só o cantor, compositor, a ficha técnica completa, com os, por exemplo, o Webster Santos está tocando aqui, não sei o quê, sim. Sabe? Todos essa é uma briga que a gente precisa comprar mesmo, né? Então, nós estamos aqui comprando e estamos batalhando para que tenha isso. E que tenha uma ilustração, o cara põe a música que está ouvindo já, uma ilustração dessa coisa, pelo menos para compensar, né? Agora, o outro lado é que o vinil ainda está um preço muito alto. Está caro. Tem algumas novas fábricas que eu estou informado aqui em São Paulo que estão abrindo, né? Mais uma ou duas, são 3 já que eu acho que tem aqui em São Paulo, mais 2 no Rio, e tem que ampliar, porque com mais fábricas e uma demanda maior, o preço vai baixar. O preço vai cair. E aí a gente pode fazer um disco do Marco Villani em vinil com um preço razoável para o consumidor. Fala, pô, aqui não dá para pagar, isso aqui está 200 pau, sabe aí, não consigo pagar. Comece a ficar mais interessante, né? Como um livro de arte, né? Também. Eu acho que hoje o vinil é um livro de arte para colecionadores mesmo, né? Mas eu acho que ainda tem chance de recuperar, vai ser lento isso aí, mas depende do mercado, da demanda. Porque eu tenho conversado com todo mundo, falei, eu quero lançar um vinil. Todo mundo me fala isso, né? Aí eu falei, por que não lançar? Porque tem custo. Agora, se juntar todo mundo num preço razoável, você topa lançar também, Marco, né? A Pôr do Som topa lançar todos os outros produtos dela, porque se vier um preço bom, não é? Ela não vai ter, lógico, né, o caminho. Se o mercado abraçar, né, vira uma outra coisa. Bom, Marco Villani, como a gente entra em contato com você? Vamos ouvir as 2 últimas, palavra e meia, e ouve aí essas 2 últimas do disco, e eu quero que você dê todo o serviço. Marco Villani vai entregar todo o serviço agora, diga lá. Colibri, mais uma vez eu quero agradecer o teu carinho, e que bom esse papo aqui nosso, essa troca, muito legal. Eu tô nas redes todas aí, né? Marco Villani Oficial no YouTube. Atenção, Marco não é Marcos, como eu falei uma vez aqui errado. Marco Villani, e o Villani é com L só e E final. Marco Villani. Isso, Villani, exatamente. Pronto, Marco Villani no Instagram, Marco Villani, Facebook, Marco Villani, no YouTube, Marco Villani Oficial. Tem coisas no forno para sair aí, nós estamos produzindo material em vídeo, tá bem legal, daqui a pouquinho estamos lançando mais um videoclipe. Desse trabalho, desse disco, né? Desse trabalho, das agendas de lançamento na rede também eu consigo manter tudo atualizado para que vocês possam me encontrar a hora que der certo e for possível. E é isso, para mim é sempre um prazer voltar aqui e poder falar um pouco sobre a minha canção, ouvir um pouco Colibri e dividir um pouco as gasturas. O prazer é meu, que o trabalho da sempre música. O prazer sempre é meu, com o trabalho de alta qualidade. E vem aí Canções Colhidas no Quintal. A próxima atração. Não perca. E outras canções que eu gostaria de ter feito. Também vai sair. E depois os intérpretes que vão gravar as minhas músicas. E haja música. E vai ter muita coisa. O negócio é seguir em frente, produzindo, né? Vamos falar um pouquinho agora para encerrar, Palavra e Meia, e ouve aí. Fale dessas 2 para a gente encerrar. Palavra e Meia é uma canção, mais uma parceria com Alex Santana. É uma canção que, como eu te falei, eu tenho uma liberdade muito grande com o Alex. Essa música, ele fez essa letra e me enviou, e era uma letra completamente baixo astral, assim, eu acumulo mágoa, eu engulo choro, eu alimento raiva, tanto que quase morro,
E aí eu mudei Tá parecendo a música. eu de manhã, assim, de manhã. Quando acorda. Aí acabou que nasceu uma canção contente, uma melodia feliz, e eu fui fazendo milhares de ajustes na letra e complementando as frases para isso. A música virou: eu não acumulo mágoa, não engulo tanto choro, não alimento raiva, canto que quase morro. Então foi para outro lugar completamente diferente. Você inverteu o polo todo? Inverti o polo todo. Escuta que é bem legal. E a canção que encerra o disco se chama Ouve Aí. É uma parceria com Léo Nogueira, um compositor, um poeta que eu adoro também, sou fã do Léo, um amigo querido. E me deixou muito contente, porque uma das coisas que esse disco também levantou em mim, no momento de lançar, foi eu não estava fazendo um disco absolutamente de protesto. E era tudo que cabia naquele momento, era um disco de protesto. E eu fiz o meu protesto cantando as minhas canções e com as entrelinhas que elas trazem. E essa canção me ajudou a escolher a ordem do disco. Eu começo o disco dizendo com indizível, né? Quero sentir o insensível, nomear o inomeável, o inominável, dividir o indivisível, e por aí segue. E a gente finda o disco com Ouve Aí, que diz: pague quanto achar que vale. Então, foi uma forma que a história da obra desse disco se amarrou pelas letras das canções, uma atrás da outra, na ordem, e a gente fecha com essa canção que é tão forte, que chama Ouve Aí, que tem um manifesto político no meio dela também. Beleza, um conceito completo do disco. Você vê que você está na contramão, mas fez um disco com um conceito completo, né? Não vai lançando só single, lança o single, mas no fim sim. ajeita, Amarrado, né? Amarradão, legal. Amarradão. E eu fiquei amarradão também, adorei esse disco. Parabéns, Marco Villani, mais uma vez. Estou te aguardando aqui, quando você tiver o show marcado, nos avise, né? Se for ainda esse ano, em novembro, segundo semestre, já estamos no fim do ano quase, né? Mas em novembro, dezembro, no começo do ano que vem, me avisar para a gente divulgar aqui na rádio e receber você com muito prazer aqui no estúdio. Vai ser uma delícia. Vamos trazer o Epson, vamos fazer uma festa aí. Não é? Nós vai ser uma alegria voltar aí. Estou mesmo com saudade desse encontro pessoalmente, né? Legal. E tem um pão de queijo. O pessoal não tem saudade de mim, mas do pão de queijo o pessoal tem. Você vê que coisa. Um abração. Um beijo, Colibri. Até mais. Até a próxima. Até obrigado. A próxima. Tchau. Beijão. Tchau. Beijo. Tchau. Eu não acumulo mágoa, não engulo tanto choro, eu não alimento raiva, canto que quase morro. Eu afago o meu ego, tenho fogo e o pavio, e de tanto que me entrego, de mim fico vazio. Eu não sonho tudo bem, nem tenho pressa da manhã, alimento o pensamento com alho, arruda e hortelã. Meias palavras, é que às vezes fico mudo com o pouco que eu digo. Quero sempre dizer tudo. Não tenho meias palavras, é que às vezes fico mudo com o pouco que eu digo. Quero sempre dizer. Eu não acumulo mágoa, não engulo tanto choro, eu não alimento raiva, canto que quase morro. Eu afago o meu ego, tenho o fogo e o pavio, e de tanto que me entrego, de mim fico vazio. Eu não sonho tudo bem, nem tenho pressa de amanhã, alimento o pensamento com alho, arruda e hortelã.
palavras é que às vezes fico mudo com um pouco que eu digo. Quero sempre dizer tudo. Não tenho meias palavras, é que às vezes fico mudo com um pouco que eu digo. Quero sempre dizer de amanhã, alimento, pensamento com alho, arruda e hortelã. Não tenho meias palavras, é que às vezes fico mudo com um pouco que eu digo. Quero sempre dizer tudo. Não tenho meias palavras, é que às vezes fico mudo com um pouco que eu digo. Quero sempre dizer. Alquimia e alquilate, vamos no mesmo combate, temos os mesmos direitos. O mundo é de todo mundo, é de Raymond e Raimundo, e não só do povo eleito. Se eu falo outro idioma, tenho boca, vou a Roma, onde você entra, eu entro. Understand me, te capisco, mira lerros, vira o disco, todo dia muda o centro. Todo dia o centro muda, poesia, autoajuda, álcool, pó, religião. Cada um tem o seu vício, pra fugir do precipício, só precisa uma ilusão. Todo dia o centro muda, poesia, autoajuda, álcool, pó, religião. Cada um tem o seu vício, pra fugir do precipício, só precisa uma ilusão. E é por isso que eu componho, pago as contas com meu sonho, pra que sua insônia cale. Aliás, falando nisso, ouve aí sem compromisso, pague quanto achar que vale. Todo dia o centro muda, poesia, autoajuda, álcool, pó, religião. Cada um tem o seu vício, pra fugir do precipício, só precisa uma ilusão. Todo dia o centro muda, poesia, autoajuda, álcool, pó, religião. Cada um tem o seu vício, pra fugir do precipício, só precisa uma ilusão. Alquimia e alquilate, vamos no mesmo combate, temos os mesmos direitos. O mundo é de todo mundo, é de Raymond e Raimundo, e não só do povo eleito. Se eu falo outro idioma, tenho boca, vou a Roma, onde você entra, eu entro. Understand me, te capisco, mira lerros, vira o disco, todo dia muda o centro. Todo dia o centro muda, poesia, autoajuda, álcool, pó, religião. Cada um tem o seu vício, pra fugir do precipício, só precisa uma ilusão. Todo dia o centro muda, poesia, autoajuda, álcool, pó, religião. Cada um tem o seu vício, pra fugir do precipício, só precisa uma ilusão. E é por isso que eu componho, pago as contas com meu sonho, pra que sua insônia cale.
Aliás, falando nisso, ouve aí sem compromisso, pague quanto achar que vale.